Manu, Dani, Helder e todas que estão aqui, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande poder participar dessa noite aqui com vocês, para trazer um pouquinho de discussão de um texto, né, sobre uns apontamentos críticos aí que eu escrevi junto com dois ex-orientandos meus, a teoria do garantismo jurídico penal. E conforme, então, a Dani falou, o que eu me programei? Eu tenho quanto tempo para falar, inicialmente? Me diga aí, por favor. A gente tem determinado em 15, 20 minutos, mas todo mundo estourou esse tempo, então não tem problema. Se a senhora passar também. Tá, então eu vou tentar ver se eu consigo me manter nesse tempo que você está propondo, entre 20 e 30 minutos. Não, 15 e 20, né? Olha lá, o ato falho, eu já falei 30, né? Já estou achando que eu vou chegar nos 30, realmente. Então, assim, o que eu fiz? Eu tentei dividir aqui a minha fala exatamente de acordo com o texto, tá? Como eu imagino que todo mundo tenha tido acesso ao texto, então eu tentei exatamente fazer aqui a divisão do próprio texto. Então, no primeiro momento, a gente fez uma introdução no artigo e a pergunta é: por que a necessidade de dizer o óbvio? Né? Então, eu vou começar por aí. Por que a gente teve, ou por que a gente se sentiu instigado ou compelido a dizer o óbvio? Eu tenho certeza que para a grande maioria de vocês que tem leitura do garantismo, ler o nosso texto foi ler o óbvio. Foi dizer, meu Deus, por que esses três perderam tempo na vida deles para responder para esse pessoal aqui? O que fez esse povo parar de fazer o que estava fazendo para sentar e escrever alguma coisa para responder isso aqui? Então, na verdade, a gente ficou com uma dúvida muito grande inicialmente, nós três, né? Eu, o Edivaldo e o Fernando. O Edivaldo é doutor pela UFPA, foi meu orientando. O Edivaldo e o Fernando é mestre pela UFPA, foi meu orientando também. Ambos são meus parceiros de escrita, a gente escreve juntos. O Fernandinho escreve comigo um livrinho chamado Precisamos Falar sobre Garantismo. Manu conhece o Fernando já participou de projeto de pesquisa junto com a Asa Branca quando era meu orientando. O Edivaldo também é um grande pesquisador, a gente também escreve junto outros artigos, enfim. Então, a gente ficou numa dúvida entre calar naquele pensamento de dizer assim, mas por que a gente vai dar munição para eles? Por que a gente vai falar, vai dar, né? Por que a gente vai jogar a bola para cima de algo que não diz nada, de escritos que não têm nenhuma densidade teórica? Por que a gente vai ter que falar sobre isso? Que tipo de argumento acadêmico a gente vai usar para quem não está falando academicamente? Então, essa foi a primeira dúvida, ficar entre o calar e o falar com todas as letras. E a gente resolveu falar com todas as letras, porque o Garantismo Penal Integral, só para vocês terem uma ideia, ele já está indo para a 4ª edição. Ele está chegando na 4ª edição. Ou seja, é um discurso, o garantismo, ele de algum modo importa à medida. O discurso rasteiro, ele infelizmente chegou. Ele chega na academia, ele chega na graduação. Raramente um estudante de direito, de graduação, ele tem contato com a obra de Luigi Ferraioli. E Luigi Ferraioli é um autor de uma densidade teórica fenomenal. É um autor que, antes de mais nada, é preciso que seja dito, Ferraioli não é um penalista, e Ferraioli não é um criminólogo, Ferraioli não é um processualista penal. Ferraioli é um filósofo do direito. Ferraioli faz teoria do direito. A questão ele utiliza o campo penal como um campo privilegiado para mostrar uma tensão muito grande que existe entre as liberdades de um lado e o poder do outro. Então, isso basicamente ele faz em Direito e Razão. Em Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, que é uma obra que completou ano passado 30 anos. Né? A edição do Direito e Razão italiana é de 1989. Só que depois ele escreve uma obra de fôlego mais densa ainda, chamada Principia Iuris, uma teoria do direito e da democracia, onde ele amplia, onde ele faz uma visão alargada do garantismo. Ele não fala somente de um garantismo penal,
Ele fala também de um garantismo patrimonial, de um garantismo civil, de um garantismo social e, inclusive, de um garantismo internacional. Tanto que, recentemente, ele publicou um texto por conta da pandemia, do coronavírus, em que ele propunha um modelo de um constitucionalismo planetário, de instituições de garantia globais, né, dando conta de que o que nós temos aí não se mostra suficiente. Nenhum modelo jurídico ou político que nós temos aí se mostrou suficiente diante da pandemia. A União Europeia ruiu, os Estados Unidos, como grande potência, ruíram. Enfim, então isso é para demonstrar que a teoria do garantismo jurídico é muito mais ampla do que o aspecto penal, para entender, sobretudo, que ele não é um penalista. Então, essa obra densa, infelizmente, como eu estava falando, ela não chega nos alunos de graduação. Raramente um aluno de graduação ele tem contato, pelo menos com direito e razão. Mas esse aluno de graduação, quando a gente chega para dar aula, nós aqui que somos professores de direito penal ou de processo penal, e num primeiro contato a gente abre a boca para falar de garantismo, eles já olham feio para a gente, né? Por quê? Porque eles introjetaram um discurso que é disputado, um discurso tosco, de que garantismo é sinônimo de impunidade, de que garantismo é sinônimo de proteção de bandido, de que garantismo, inclusive, vejam vocês, é sinônimo de abolicionismo penal. Ferraioli, antes de tudo, é um legitimador do poder punitivo. Então, quem chamar o garantismo de abolicionismo, realmente o sujeito não abriu uma página do Direito e Razão para ver que o Ferraioli legitima o poder de punir. Inclusive, já conversei isso muito com a Manu, eu digo que o garantismo ele é um maldito porque ele apanha de todos os lados, né? Ele apanha, porque ele apanha dos conservadores, direitistas, que o chamam de comunista, né? O garantismo é comunista, o pessoal chama o Ferraioli de comunista, e ele apanha da criminologia crítica, que diz que o Ferraioli é um grandíssimo conservador e que legitima o poder punitivo. Então, isso é interessante porque é uma teoria tão rica que disputa todos esses espaços. Então, esse primeiro ponto eu fico por aí para dizer o porquê que nós resolvemos fazer isso. A gente resolveu fazer isso, gente, exatamente para tentar conter um pouco esse discurso tosco, essa conversa de mesa de bar, entendeu? Que é propagandeada no senso comum de que o garantismo é sinônimo de impunidade. Aí eu passo para o segundo ponto. Segundo ponto do artigo, a gente fala dos ataques à pessoa do Luiz Ferraioli. Vejam, a coisa é tão grave que os autores, basicamente, nós nos concentramos em 2 livros, eu vou colocar aqui entre aspas, em 2 obras, vamos dizer assim, né? 2 publicações. Garantismo Penal Integral, que é coordenado por um procurador da República, que é o Dr. Douglas Fischer, e um livro chamado Bandidolatria e Democídio, que é coordenado também por membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, foram esses 2 textos, até porque os outros que a gente cita são repetições de coisas que já estão nesse livro. Eu confesso que foi preciso a gente tomar um engove antes, né, para poder ler esses textos, mas como a proposta era essa, vamos lá, né? A gente, para criticar o direito penal do inimigo, não teve que ler o Jacobs? Teve que ler. Claro que eu não estou comparando, tá? Não estou comparando. Jacobs é um grande filósofo, um grande penalista, então ler o direito penal do inimigo é até uma coisa positiva, porque a gente aprende muito com ele, ele faz toda uma teoria em cima do contratualismo, de Hobbes, etc. É um outro nível, Mas, enfim, então, a coisa é tão tosca, a coisa é tão baixa, que se chega a atacar a própria pessoa do Luiz Ferraioli. Assim, um desrespeito, sobretudo, a ele como pessoa, né? Como um cara que está completando agora os seus 80 anos, ele é de 1940, né? E, sobretudo, assim, se a gente comparar o garantismo integral com o bandidolatria, eu posso até dizer assim, o garantismo penal integral ainda tem algum tipo de esforço, digamos assim, um pouco menos tosco, não é nem sofisticado, mas ele tem um esforço um pouco maior, depois eu vou esclarecer por quê. Mas o bandidolatria é rasteiro até não caber mais. Então,
essa parte da agressão à pessoa do Ferraioli, sobretudo, ela vem nesse livro aí do Bandidolatria, e é preciso que a gente contextualize uma coisinha aqui. O contexto italiano em que o termo garantismo aparece é o contexto dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70. Essa palavra garantismo, da forma como a gente usa hoje, ela vem daí, no sinônimo de controle, de limite, de vínculo ao exercício do poder punitivo. E qual era o contexto italiano nessa época? O contexto foi da publicação de leis de emergência para combater o terrorismo. Então, a gente cita isso no nosso texto, basicamente 2 leis de caráter emergencial, demagógico, tudo aquilo que o Zaffaroni vai explicar para a gente sobre criação de emergência e tal, que foram a La Legge Reale, de 1975, e a La Legge Cossiga, de 1980. Esses nomes, eles correspondem a 2 ministros de Estado italianos da época. Então, La Legge Reale, o nome do ministro era Oronzo Reale, e depois La Legge Cossiga, que era Francesco Cossiga, era o nome. A lei tem o nome dos 2 ministros. E essas leis são leis de recrudescimento penal. São leis que amputam garantia, são leis que aumentam pena, muito parecido com o que a gente pode aqui, comparando ao nosso contexto, por exemplo, do pacote anticrime. Como também teve na época da lei de crimes hediondos. É a mesma situação do ponto de vista criminológico, a gente faz a mesma análise. Cria-se uma emergência, na Itália o terrorismo, em 90 aqui no Brasil, na lei de crimes hediondos, os crimes de rua, extorsão mediante sequestro, latrocínio, etc. E agora, no pacote anticrime, a corrupção. Então, você escolhe uma emergência, faz toda uma propaganda em cima dessa emergência e apresenta uma lei como solução para essa emergência, e geralmente essa lei é uma lei de terror penal. Ok, então nesse momento da década de 70, quando essa legislação apareceu na Itália, um grupo de juristas de ideologia mais progressista se juntou contra essa legislação e começou a publicar determinados textos, manifestos. E o professor Ferraioli se enquadra exatamente aí. Ele era um desses juristas que se manifestou contra essa legislação de emergência. Inclusive, na época, ele era juiz. Ele fazia parte de um movimento chamado Magistratura Democrática na Itália. E vejam, exatamente por isso, ele é acusado por essas pessoas desse livro de terrorista. Ele é chamado de terrorista porque ele foi um jurista que levantou a voz contra uma legislação de emergência que tinha como pano de fundo conter o terrorismo. Então, é exatamente o mesmo raciocínio que se usa hoje para o garantista aqui no Brasil. Então, o garantista é o bandidólatra. Se você é contra o pacote anticrime, então você é a favor do crime. Porque se o pacote é anticrime e você critica o pacote, então você é a favor do crime. É exatamente o mesmo raciocínio. Então, nessa parte do nosso artigo, a gente precisa meio que defender o professor Ferraioli, né, explicando o contexto em que essa situação eclodiu na Itália e mostrando a quantidade de premiações e de reconhecimentos acadêmicos que ele tem, inclusive aqui no Brasil. Ele já recebeu prêmios na América Latina, a obra dele é muito lida, traduzida, e na Europa, sobretudo. Bom, no terceiro ponto, estou sendo tentando sintetizar bastante para poder dar o tempo. No terceiro ponto, a gente fala de ideologias e sentidos espúrios. Aqui, basicamente, a gente está se referindo ao pessoal que escreveu o Bandidolatria. Vejam bem, existe uma coisa chamada argumento de autoridade, né, que a gente sempre estuda, e outra chamada autoridade do argumento, que é coisa bem diferente. Então, se eu desconheço um tema, eu nunca estudei sobre aquilo na minha vida, qualquer pessoa, sobretudo, e não é qualquer pessoa, né? Sobretudo uma pessoa qualificada, uma pessoa com titulação, uma pessoa que ocupe um determinado posto de poder, chega para mim e fala sobre aquilo, a tendência minha é atribuir verdade àquela fala. Esse é o argumento de autoridade. Então, as pessoas que escrevem esses textos são membros do Ministério Público. Ok?
Vocês devem estar lembrados que teve um manifesto desses mesmos autores, eles são uns dos que escrevem os livros, também escrevem esse manifesto, chamado Ministério Público Pró-Sociedade. E eu não sei se vocês chegaram a ler alguns itens, algumas propostas do que é o Ministério Público pró-sociedade. Aí, se você critica o Ministério Público pró-sociedade, é porque você é contra a sociedade. Né? Vejam como a retórica da coisa é perigosa. Então, são exatamente essas pessoas que escrevem isso. E, nesse ponto, eles acusam Ferraioli, aí é uma coisa impressionante, de fazer ideologia e, o mais grave, de ser um relativista moral. Ferraioli pode ser tudo, gente, menos um relativista moral. Se tem coisa com a qual ele está preocupado, e muito, é com a discricionariedade. Eles chegam a atribuir a Ferraioli uma forma de construir princípios de modo a dar ao juiz o poder de fazer o que quiser. Se tem uma coisa com que ele se preocupa, é exatamente com a contenção do poder do juiz. Muito embora ele o faça por uma via que eu particularmente não concordo, isso foi até objeto da minha pesquisa lá no doutorado, porque ele procura fazer isso por meio da linguagem, ele tenta propor uma teoria da língua legal e ele faz isso de forma analítica, porque ele é um filósofo analítico, ele vem da filosofia analítica, e ele faz um esforço sobre-humano para tentar dizer, olha, eu preciso levar o princípio da taxatividade até as últimas consequências, porque somente com a taxatividade eu vou conseguir amarrar a mão do juiz. Então vejam o quanto ele está preocupado com o arbítrio. Se eu pudesse resumir garantismo numa sentença, eu diria, garantismo é um modelo de direito que tem por objetivo conter o poder, conter a violência, venha ela de onde vier, seja esse poder público, seja esse poder privado. Então, se tem uma coisa da qual ele não pode ser acusado, é de um relativista moral, ou de fazer ideologia no sentido colocado no texto. Agora, o que é preciso notar, e aí está o perigo, é que eles não fazem nenhuma referência séria à obra do Ferraioli. Ferraioli fala de ideologia, ele usa o termo ideologia quando ele vai falar sobre as teorias da pena, e ele diz ideologia é toda aquela falácia normativista ou falácia naturalista que confunde o ser com o dever ser na hora de justificar o poder punitivo. Então, quer dizer, ele tem todo um conceito para isso que é epistemologicamente trabalhado e isso foi totalmente ignorado. Simplesmente, a ler o livro O Bandidolatria, a sensação que a gente tem é que é simplesmente como eu posso dizer, como se fosse uma profissão de fé. O sujeito está falando aquilo ali, mas ele não faz referência absolutamente alguma. Tanto que nós tivemos dificuldade de criticar, desde o ponto de vista acadêmico, um discurso que não é acadêmico. Um discurso que é rasteiro, um discurso que é de mesa de bar. No item 4 do texto, aí a gente aborda a questão do garantismo hiperbólico monocular. Esse aí vai para os integralistas, que eu chamo, né? Para o pessoal do garantismo penal integral. Então, aqui eu vou precisar me demorar um pouquinho mais, porque, como eu digo, aqui eu preciso de um esforcinho um pouco mais teórico. Mas é preciso entender um contexto interessante. Eu não sei se vocês já repararam, mas o livro Garantismo Penal Integral, ele traz um texto do Ferraioli no início. Um texto de Ferraioli chamado Por um Ministério Público como Instituição de Garantia. Aliás, um texto fantástico, um texto excelente do Ferraioli. E vocês sabem que quem coordena o livro do Garantismo Penal Integral são membros do Ministério Público. Então, o que acontece? Esses membros do Ministério Público pediram ao professor Ferraioli um artigo que falasse do Ministério Público e do garantismo. Sem, no entanto, aqui me parece esclarecer que ele comporia um livro que diz exatamente o contrário do que Ferraioli disse a vida inteira. E Ferraioli, que é um sujeito desprovido né? Um sujeito muito humilde, um cara fenomenal, disse, ok, né? Tudo bem, eu vou fazer o artigo. E fez. E o artigo eu recomendo, aliás, do Garantismo Penal Integral, eu recomendo ler o artigo
do Ferraioli, que está no primeiro capítulo. É muito bom. Ele fala exatamente de uma dimensão que o Ministério Público passa a ocupar no pós-Constituição de 88. Ele fala não só do Ministério Público brasileiro, fala de outros, mas ele dá uma relevância muito grande para o Ministério Público brasileiro, fala da importância da Defensoria Pública nesse contexto do novo constitucionalismo, de uma Constituição rígida. Então, é um artigo muito bom, realmente. E vejam, para vocês verem o nível da coisa. Se eu publico um livro e eu coloco como prefácio ou como primeiro capítulo um artigo do professor Luiz Ferraioli, e o Helder compra o meu livro, o que ele vai achar? Que o professor Ferraioli está chancelando tudo que eu estou dizendo lá no livro, não é? Quando a gente faz um prefácio do livro de alguém, a gente está chancelando tudo que está lá. Mas se vocês tiverem cuidado, vocês vão ver que o texto do professor Ferraioli é completamente descontextualizado do restante do livro. O professor Ferraioli não usa em nenhum momento da vida o termo garantismo integral. Eu escrevi com o Alfredo Copete Neto, há uns anos atrás, um artiguinho que saiu, não lembro se foi no Justificando, que precedeu a esse aí que a gente está trabalhando hoje, chamado Garantismo Integral, a teoria que só existe no Brasil. E aí a gente fala exatamente disso, dessas coisas que se dão por aqui. Então, vejam, esse já é um problema muito grave. Até porque, aqui tudo indica, esse livro vem sendo reeditado, esse texto continua a ser publicado e continua descontextualizado, continua sem ter nada a ver com o resto que está escrito ali, apenas para dar ao livro uma aura de que, olha, o professor Ferraioli está dando o seu ok para tudo isso, quando, na verdade, ele nem sabe. Quer dizer, agora ele até já sabe. Já sabe para que ele ficou bastante assustado quando soube que era para isso, mas, enfim, isso é uma outra questão. Então, esse era um ponto que eu queria colocar para a gente ver o nível do que está por trás disso. Mas, então, qual é o risco do garantismo penal integral? Diferente do bandidolatria, que ataca o garantismo, que ataca o professor Ferraioli, o garantismo penal integral não ataca o garantismo e não ataca o professor Ferraioli. Pelo contrário, coloca um texto dele para abrir o livro. Porém, se diz nesse livro que a concepção do garantismo integral é a correta. O que o livro está dizendo é que todo mundo está errado, que só eles estão certos e que nós, vou chamar a gente aqui de garantista raiz, nós que somos garantistas raiz, vamos dizer assim, estamos lendo Ferraioli completamente equivocado há 30 anos, né? Desde que publicaram Direito e Razão. Por quê? Porque nós fazemos uma leitura hiperbólica monocular do garantismo. Hiperbólica no sentido de hipérbole, de coisa grande, de máxima, de exagero, exagerada. E monocular porque só olha para um lado, que seria o lado do criminoso, do bandido, do acusado, do suspeito, do condenado. Então, nós somos hiperbólicos porque a gente exagera as instituições de garantias e a gente só olha para um lado, a gente só olha para o lado do bandido. Na verdade, o garantismo tem que ser visto de forma integral. Assim como tem o garantismo do bandido, eu estou aspeando, tem o garantismo da vítima, e nós não olhamos a vítima. Bem, aqui eu preciso fazer uma intervenção importante. Vejam só, isso é uma concepção completamente equivocada. Primeiro, em nenhum momento Ferraioli não olha para a vítima, ou para a sociedade, ou para sei lá. Pelo contrário, garantismo é dito por Ferraioli várias vezes, em vários textos. Tem um texto dele em italiano, Que coisa é o garantismo? Um texto antigo, que logo ele fala isso de cara. Garantismo é la legge del più debole. Garantismo é a lei do mais fraco. O mais fraco, a vítima no momento do crime, o investigado no momento da investigação do inquérito policial, o acusado no momento do processo, o condenado no momento da execução da pena. O que Ferraioli quer dizer com isso o crime é uma violência. Eu estou preocupado com isso. Por isso, eu tenho que seguir uma séria teoria de bem jurídico. Por isso, eu tenho que ter reserva de
reserva de código, que é uma coisa pela qual ele prega e insiste muito. Por isso eu tenho que ter uma legislação penal séria e coerente para proteger os bens jurídicos das supostas vítimas de crimes. A vítima está protegida num primeiro momento quando eu tenho uma lei penal que tipifica o crime. Porém, no momento em que o crime é praticado e no momento em que se estabelece uma relação entre o Estado e esse sujeito que praticou o crime, e a vítima, portanto, não faz parte dessa relação, o mais fraco passa a ser o investigado. O mais fraco passa a ser o processado. O mais fraco passa a ser o condenado. Gente, isso é dito pelo Beccaria. Lá nos Delitos das Penas ele já diz isso. A vingança pública, a vingança de todos contra um cidadão comum. Ferraioli é um neo-iluminista, ele vai tirar isso de lá. Então, a vítima é sim protegida no momento do crime, ela é a parte mais fraca. Mas eu vou além. Eu estou falando apenas de um viés do garantismo, que é o garantismo penal. O Ferraioli, por ser um positivista e vir de uma escola analítica, ele não trabalha com conceito como bem comum, povo. Ele entende os direitos, mesmo os direitos sociais, como direitos individuais, ainda que no aspecto social. Então, por exemplo, o direito à saúde, ele entende que é o direito da Manuela, o direito da Carolina, é o direito do Roberto, é o direito da Andressa, é o direito da Tarsila, é o direito de cada um individualmente, embora seja um direito de índole social. E isso ele vai falar na perspectiva de um garantismo social. Então, vejam, eu estou falando de 2 garantismos aqui. Ele trabalha com 5, mas para eu poder, já estou extrapolando, mas para poder minimamente respeitar o tempo, eu vou falar desses 2 que é o que mais importa. Garantismo liberal ou penal e um garantismo social. No garantismo liberal ou penal, eu tenho o núcleo liberal dos direitos fundamentais, que está praticamente todo no artigo 5º da Constituição. É o que a gente herdou do iluminismo. É a contenção e limitação do poder arbitrário de punir. Porque Ferraioli é um iluminista, é um iluminista. Ele vai dizer todo poder tende ao abuso. Ele vai resgatar Montesquieu, quando Montesquieu dizia o poder de punir é terrível. É o pior que existe. Então, todo poder tende ao abuso, portanto, ele tem que ser controlado, tem que ter controle. Artigo 5º da Constituição. Você não pode ser preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente. Você não pode ter o seu domicílio violado se não por uma ordem judicial. Não podem haver penas cruéis. Você não pode ser condenado com base em prova ilícita. Então, todos esses nãos que o artigo 5º está dando ao poder compõem o que a gente chama de núcleo liberal dos direitos fundamentais, aos quais corresponde uma obrigação de não lesão. Quando eu falo do núcleo social dos direitos fundamentais, eu já estou lá em outros artigos da Constituição, quando o Constituinte diz, eu não sei se é no 7º, no 8º, no 6º, eu já me perco aqui, mas quando o Constituinte diz que é dever do Estado reduzir as desigualdades regionais, que é dever do Estado promover a educação e a saúde, ele já está falando de obrigações positivas, de obrigações de fazer. A esses direitos corresponde, portanto, uma obrigação de prestação, diferente daqueles outros que é uma obrigação de não lesão. Então, quando se fala de um garantismo integral, eu posso até compreender nesse sentido. Se eu entender assim, garantismo integral no sentido de que o Ferraioli pressupõe 5 níveis de garantismo. Garantismo civil, garantismo patrimonial, garantismo social, garantismo internacional, garantismo penal. Aí, ok, mas não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que no garantismo penal eu tenho que ter uma visão integral. Não, porque isso que eles estão dizendo é os fins justificam os meios. Ou seja, para o garantismo penal, para eu conseguir resolver o problema da segurança pública, eu vou acabar com o direito individual. Não, isto não existe. Do ponto de vista da leitura do Ferraioli, isto não está escrito em lugar nenhum, pelo contrário. Então, bom, a gente procurou no texto fazer essas observações. A nossa conclusão, eu vou deixar para os debates. Nas conclusões a gente está questionando o que é que está por trás. O que será que está por trás disso? Por que esse povo fez isso?
e aí eu deixo isso para os debates. Eu espero, nesse tempo, ter minimamente trazido alguns esclarecimentos sobre o texto e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada, Cláudia Pinho. Poxa, que mais foi preciso em termos de tempo. Acho que foi certeira também quanto aos pontos. E vou passar diretamente a palavra para os nossos debatedores, a Manu ou o Roberto, não sei qual que vai querer começar a fazer as considerações. E aos demais, para quem quiser, de novo, reiterando, que é só colocar no chat a pergunta e que a gente traz ou se quiser depois a pessoa se manifestar, se inscreve no chat e a gente abre para fazer a pergunta no microfone. Manu ou Roberto, está com você. Manu, quer começar, Manu? Tanto faz. Vai lá, então. Tá, então eu vou começar. Primeiramente, eu queria agradecer o convite feito por Dani. Quando eu vi a história lá do giro processual, eu não sabia bem quem estava por trás disso, e aí depois eu descobri. Dani é uma parceira aí no trabalho da consultoria, né, do CNJ, junto com Carol, que eu acho que está aqui também, se eu não me engano, eu vi o nome dela. E aos demais membros aí do giro, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar com a Ana Cláudia, né, com a Aninha, já ia ser falar Aninha, né, quebrando aqui protocolos. Acho que a gente tem um privilégio de escutar talvez a maior especialista em garantismo no Brasil, né, em garantismo penal no Brasil. Alguém com quem eu aprendi o garantismo, porque eu fui dessas pessoas que li Ferraioli no Direito e Razão e não gostava dele, porque estava naquele afã abolicionista, criminologia, que me permitia vê-lo tão somente como um legitimador do sistema punitivo, né? Isso foi na graduação, eu me lembro bem quando eu li Direito e Razão, e ele vai falar sobre o abolicionismo, né? Ele vai se dedicar a falar sobre isso. Então, quando você fala, né, que as pessoas o chamaram de abolicionista, você não leu nem o sumário, porque se você ler o sumário, você vai ver lá que ele vai falar, né, do abolicionismo. E aí foi exatamente essa sensação que eu tive, Aninha, assim, de que Ferraioli era um maldito para a criminologia crítica, que eu acho que, inclusive, hoje em dia nem é mais, né? Ele era um maldito para os ativistas judiciais progressistas, né? Aqueles que viam no ativismo judicial uma forma de promoção de direitos, porque como um positivista, ele não vai permitir essa abertura, né, da capacidade do decisionismo, no final das contas, ou da capacidade de decidir para além do texto cru da norma, da lei, ou de nem sequer acreditar que possa existir esse texto cru. E ele vai ser o maldito dos conservadores, né, dos punitivistas, que vão encontrá-lo nele um defensor de bandidos, assim. Então, o coitado não sobrou para ninguém, e é muito importante esse resgate, né, que você faz. Eu fui voltar para o garantismo quando eu li a tese de Aninha. Começa com aquele exemplo, né, da melancia, assim, foi muito impactante a leitura. E foi quando eu fui voltar a perceber, na verdade, que talvez levar um pouco mais a teoria a sério, levar um pouco mais Ferraioli e o garantismo penal a sério, seria talvez um início de uma série de resoluções de vários problemas que a gente enfrenta no sistema criminal, né? E aí, hoje, ele tem... E aí eu penso, já num debate, né? Ô, Dani, eu tenho quantos minutos para eu não desobedecer? É livre, na verdade, para fluir. Então, o mais curta possível para poder garantir e falar aí para todo mundo que está na sala, né? Que tem bastante gente. E aí, Aninha, já debatendo contigo, eu tenho, assim, estou sempre refletindo muito sobre o papel que o processo penal pode ter no controle da atividade policial. Ferraioli não vai se dedicar muito a falar sobre isso, bom, pelo menos do que eu conheço, né? Que não é nem 1% aí do que você conhece. Mas eu acho que é possível, quando a gente pensa nessa limitação do poder punitivo, evidentemente na limitação das agências do sistema punitivo, de um modo geral, né? E aí eu estava, hoje mesmo de manhã, refletindo sobre a questão das audiências de custódia com a turma do PIBIC, e um colega estava dizendo assim, Manu, mas não adianta a audiência de custódia se você não muda a cultura e a cabeça das pessoas. Aí eu disse assim, bom, tem duas coisas que você
deve talvez pensar, e aí é quando eu fico pensando se o garantismo não pode nos acudir, né? Não importa, a princípio, o que o juiz vai pensar, né? Porque, a priori, o que ele pensa não interessaria. E é exatamente nisso que consiste uma possibilidade de construir uma teoria da decisão, que eu concordo contigo que é difícil de você pôr em prática, não é? Da forma como ele expõe no Direito e Razão. Mas, veja, o esforço é a única saída que a gente tem, né? O esforço de construir uma teoria da decisão que racionalize o processo decisório é a única saída que a gente tem na limitação do sistema punitivo. Porque aí eu dizia, não adianta querer contar que a gente vai ter um grupo de progressistas que de repente vão fazer concurso para a magistratura, para o Ministério Público, e que vão transformar os institutos, ou vão fazer uma grande vigilância da atividade policial, vão para a audiência de custódia e vão apurar tortura, não vão decretar prisão preventiva. Isso eu desisto. Agora, quais são os constrangimentos jurídicos que a gente pode criar? E se a gente deve ou não deve desistir desses constrangimentos jurídicos? E aí foi quando na medida em que o tempo vai passando, você vai se tornando cada vez mais positivista, que daqui a pouco você diz, eu quero isso mesmo. Eu quero uma lei, ou um ordenamento jurídico, ou uma normatividade que seja capaz de limitar a ação dessa pessoa ao máximo, para que ela não tenha espaço de pôr em prática, no ato de decidir, eu penso assim, ou eu não gosto disso, ou eu acho isso errado. E isso me leva, às vezes, comparar muito a postura dele com a do Michele Tarufo, que quando vai pensar na prova, a função epistemológica do processo vai dizer exatamente isso. Olha, o processo ele vai existir para nos dar uma resposta segura e uma resposta verdadeira. E eu não quero abrir mão dessa possibilidade, porque na medida em que eu abrir mão dessa possibilidade, eu estou permitindo que o percurso para chegar até a decisão seja qualquer um. E aí o percurso não pode ser qualquer um, né? O percurso tem que ser racional, o percurso tem que ter... Como é que eu vou construir estándares objetivos? Eu não posso abrir mão disso. Qual é o estándar, qual é o conteúdo de prova que não é capaz de ser subsumido numa hipótese objetiva? Se não for, eu descarto. Ou seja, eu acho que é uma contribuição enorme, Aninha, que tu faz para o campo do processo penal crítico, o de resgatar um autor que não desiste dessa capacidade de limitação, que não vai ser outra senão através do próprio direito. Porque a gente não vai conseguir convencer a sociedade ou construir ideologias distintas necessariamente de modo generalizado. Mas a gente pode sim construir mecanismos processuais penais, institutos processuais penais que limitem o funcionário público, que ele como também o é a polícia. E é aí nesse momento em que eu acho que essa é uma leitura que também nos serve para pensar o mandato policial. Ou seja, a polícia ela não pode abordar como ela quiser. Ela tem que abordar quando houver tais e tais questões objetivas, porque ela também é um funcionário público. E aí eu acho que Ferraioli é um grande convite a algo que é de fato contrário à cultura bacharelista brasileira, né? A cultura bacharelista brasileira do dono do poder, ou do dono do poder judiciário, ou dessa pessoa que ocupa espaços de poder que estão no campo jurídico, no campo da política, no campo econômico, que é um mandão, né? Alguém que manda, um coronel. E ele, óbvio que ele é contrário. E aí você, quando você entende que ele só podia ser odiado, não é? Por essas pessoas, pelo Fischer, assim, não tinha como ele não ser. Mas jogo isso aí para o debate, né? Para a gente pensar a aplicação da teoria de Ferraioli para além do judiciário, né? E do próprio Ministério Público, e pensar que limitar o sistema punitivo começa desde aquela fase da abordagem ali policial até a fase da execução penal, e te agradecer por ser essa pessoa que está fazendo sempre esse resgate de algo de que talvez a gente esteja mais necessitado do que nunca, que é de alguém que acredite que é possível construir de forma, enfim, uma teoria e um caminho racionalizável da decisão e da ação dos agentes do sistema punitivo. E é isso, vamos jogando aí para o debate algumas ideias. Boa noite a todas e todos. Já faço a pergunta, Daniela, ou a professora Ana Cláudia? Já faço, né? Tá bom. Pode fazer. Tá bom. Um grande abraço, meus amigos, Dani, Helder. Um abraço à professora Ana Cláudia Pinto, que esteve conosco aqui no laboratório do IBCQM aqui de Maceió.
dando aula aqui para a gente. Foi uma excelente aula, os alunos gostaram bastante. Professora, muito bom te ver de novo. Meu nome é Roberto Moura, sou membro do grupo Biopolítica e Processo Penal aqui de Maceió. Estou aí nessa pesquisando bastante tempo. Meu objeto de pesquisa não é o processo penal, na verdade, eu pesquiso morte de carcerário. E aí, professora, fazendo já o gancho com a professora Manuela Bar, uma professora que admiro muito também, colega aqui do Asa Branca, né? Amiga do Leonardo também, colega nosso. E, então, voltando para a pergunta, assim, o objetivo, eu venho pensando bastante, professora Ana Cláudia, nessas questões que estamos falando de contenção do poder punitivo, né? O objetivo é esse, é conter o poder punitivo e como vamos conter. Me parece que uma grande questão que foi um grande ausente nesses últimos tempos, aqui, nosso debate criminológico, e que sempre falamos que a academia sempre falava para os muros da academia, mas parece que esse debate é um pouco pequeno demais para o problema que a gente tem, é a ausência de um programa político de contenção do poder punitivo. Ou seja, a Petty Carlin, no Criminologias Alternativas, ela vai nos dizer que nós, criminólogos, devemos nos aliar a grupos políticos e a uma ação política. E eu fico me perguntando qual é a condição que nós, enquanto criminólogos, processualistas penais, dogmatas, podemos ter de conter, ou seja, de fazer uma força contra um poder punitivo, contra um poder de vingança, que tem uma pulsão enorme, bastante avantajada, sem fazer um exercício também do poder político. E aí eu estou falando, basicamente, talvez um antagonismo aqui, mas me parece que seria essencial. Essa minha pergunta também está aliada, professora, por exemplo, me parece que, por exemplo, o IBCCRIM, já que faço parte dele, vem tendo uma atuação bastante acentuada como a Amicus Curiae, enfim, outras grandes instituições já vêm fazendo isso. Mas me parece que está sendo pouco ainda, porque a avalanche que estamos tendo desse punitivismo exacerbado, desse canalismo, toda essa questão grotesca que estamos passando, como a senhora bem demonstrou no texto, é muito grande. Nós precisamos nos organizar melhor. Uma forma muito clara de demonstrar isso, como estamos aqui em parceria de Norte e Nordeste, né? Dani está aqui em Porto Alegre, mas está no Norte do Brasil também. Eu estou fazendo uma pesquisa analisando 3 eventos aqui no Brasil. Estou analisando o CICRIM, né, que é de Porto Alegre, o seminário de BCCRIM, e estou analisando o seminário de BADPP. Para a gente ter uma ideia, do seminário de BADPP, o pessoal que é do Nordeste, do Nordeste, só chama baianos, basicamente. Ao todo, por exemplo, desses 3 eventos, Norte, Nordeste e Centro-Oeste são subnotificados. A gente quase não participa dos grandes eventos do Brasil. Então, faz muita falta uma aliança política, de uma construção política brasileira para uma contenção de poder punitivo. Olha que eu estou falando de ambientes acadêmicos. Estou falando do seminário de BCCRIM, que deveria ser uma questão brasileira, mais organizada, mais orgânica. É uma pesquisa em desenvolvimento, a gente ainda vai publicar, estou trazendo aqui alguns resultados só para a gente trazer para o debate, mas me parece que o grande ausente aqui, já para jogar, é uma falta de articulação política para a contenção de um poder punitivo, já que a gente quer fazer esse constrangimento ético e um constrangimento epistemológico, ao que me parece constrangimento nada mais é do que uma força política também. Me parece que essa força política está em falta, né? Então, já deixa esses pontos para o debate. A gente tem uma pergunta, o Helder quer fazer uma pergunta. Andressa, acho que a Dani já organizou aqui. Dani, mete bronca. Acho que, não sei se, Ana Cláudia, não sei se, como é que a gente faz, se de 2 a 3 perguntas, aí a senhora responde. Eu estou anotando tudo. Então, se você quiser passar a palavra para mais alguém, está tudo anotadinho aqui, eu não vou esquecer, não. Tá, então vamos. A Andressa, ela escreveu aqui no chat, não sei se ela quer fazer a pergunta no microfone. Então, eu vou ler aqui a pergunta que ela prefere em chat. Professora, como lidar com um magistrado que propaga a ideia de garantismo integral como algo bom, entre aspas, e a ideia do garantismo hiperbólico monocular como algo ruim e perverso também, entre aspas, através de suas redes e do FONAJUC, tendo como alvo majoritário a população que não é do meio jurídico? Ao meu ver, isso seria causa de impedimento do juiz.
Helder, quer fazer a tua pergunta também? Claro. Primeiro eu queria agradecer a fala da professora. Eu confesso que eu achei o texto já é bastante claro, né? Talvez pela pouca leitura que eu tenho do Ferraioli, mas ainda alguma. Mas a exposição também é muito clara. E eu acho o texto que é um texto muito preciso nesses momentos, né? Principalmente quando as pessoas falam de garantismo em rede nacional sem saber o que é garantismo. Então, é um texto que é muito importante no atual momento. Eu não vou me estender muito nos comentários e nem nos agradecimentos e nos cumprimentos, mas eu queria fazer duas perguntas. Uma delas em relação a essa ideia nem sei se não sei nem se é uma pergunta propriamente, mas pode ser uma tentativa da senhora comentar algo em cima. Uma em relação a esse garantismo integral, que quando esses autores eles vão falar sobre essa suposta defesa de interesses sociais e etc., dentro do próprio garantismo penal, não estaria ligado, ou melhor, embasada numa lógica da própria teoria geral do processo, onde você ainda consegue enxergar, de alguma maneira, a existência de uma lide processual, onde dentro dessa lide teria aí a disputa de interesses, e aí no garantismo penal integral, segundo esses autores, não estaria ali embasado nessa lógica também da lide, que muito que o Jacinto já desconstruiu há bastante tempo, enfim. Mas eu queria saber se a senhora enxerga dessa maneira. E a outra é que eu já li o Ferraioli algumas vezes nos grupos de pesquisa, o professor Auri, no grupo de pesquisa dele, a gente leu a obra inteira. E toda vez que eu chego em determinado momento na leitura do Ferraioli, me parece que ele tenta trazer uma racionalidade importante, claro, para o juiz no momento de decidir, mas de alguma maneira em que pese aquela sistemática todo o sistema de garantias e aqueles 10 axiomas dele, ele não consegue, de certa forma, alcançar isso. O que me parece que, às vezes, ele tenta tentar romper com alguma neutralidade, ou melhor, tentar alcançar uma certa neutralidade. Claro que a imparcialidade, a partir desses axiomas e desse sistema de garantias, é muito alcançável, só que essa neutralidade, às vezes, pelo menos nas minhas leituras, eu posso estar completamente equivocado, professora, mas eu quero saber como é que a senhora enxerga isso. Será que realmente ele alcança essa possibilidade ou é mais uma tentativa das outras pessoas também desenvolverem outras teorias em cima, como, por exemplo, standard de prova? E é isso. Obrigado. Então, são mais duas perguntas. A Bárbara ela também pediu para ser pelo chat. A pergunta dela é: professora, acha que se pode dizer que o garantismo é uma alternativa de solução ao problema do ativismo judicial? E por quê? E a última pergunta, por enquanto, não sei se os demais vão querer fazer outros questionamentos ou até comentários, mas vou trazer aqui um em relação a puxando justiça juvenil, né? Existe muito esse debate em relação à necessidade de se assumir se é um direito penal juvenil ou se é só se deve ser se restringir a matéria de juvenil ainda como se faz, né, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, se seria uma eufemização ou se não é, justamente por conta das garantias, né? E aí, a professora Mari Beloff, que é grande referência na América Latina para justiça juvenil, ela fala em um garantismo especializado. Ela fala para impedir a absorção de toda a agenda de direitos da justiça juvenil pela pauta penal, porque quem contrapõe essa ideia de direito penal juvenil fala não, pelo contrário, porque no momento que se traz as garantias do processo penal, se acabam fazendo analogias e se acaba utilizando para punir mais do que para ter mais garantias. Então, eu queria saber da senhora o que acha em relação
a se deve se conceber um direito penal juvenil ou se deve ser uma justiça juvenil com um tipo de garantismo especializado, ou se haveria uma outra via também trazendo o garantismo e as garantias com a própria concepção da justiça juvenil como o é atualmente no Brasil, né? Falando do Brasil daí. Aí acho que a gente já pode passar a palavra, também para não ficar embolando tanto, já vi que vai ter mais gente que vai fazer algumas considerações. Ok? Estão me ouvindo? Então vamos lá. Manu, muito obrigada pelas suas provocações, tua intervenção, sempre incrível, sempre aprendo tanto contigo. É assim muito bom poder ter essa parceria com a Asa Branca, com a Manu, com a Marília, minha querida amiga, com a Nanda, enfim, vocês são, acima de tudo, pessoas muito amadas. Então, assim, muito obrigada por estar aqui. Vocês do Giro me deram um grande presente, né? Porque eu estou podendo rever a Manu, inclusive, assim, nem que seja virtualmente. Bem, o Ferraioli, a gente sabe, ele não é um processualista, ele não é um penalista, ele não é um criminólogo, ele não vai tratar de institutos penais, como o inquérito policial, como a fase da investigação. Ele vai construir uma epistemologia de controle e de limitação ao poder. No primeiro capítulo do Direito e Razão, ele começa fazendo um contraponto entre os sistemas liberais e os sistemas autoritários. Ele faz um contraponto entre os sistemas autoritários, que são baseados no decisionismo, e os sistemas liberais democráticos de hoje, das constituições rígidas, que são baseados ou devem ser baseados no cognoscitivismo. Então, ele vai dizer, é óbvio que ele vai ser favorável a um sistema acusatório de processo, tanto que ele vai dizer, direito penal mínimo está para sistema acusatório, assim como o direito penal máximo está para o sistema inquisitório. Então, a estrutura que a gente tem de investigação, a estrutura jurídica, inclusive, que a gente tem de inquérito policial, é uma estrutura totalmente inquisitória. Então, ele não vai nem compreender essa estrutura. Essa estrutura não cabe dentro de um sistema garantista. A estrutura que cabe dentro de um sistema garantista é de um juiz de garantias, é de não ter praticamente um inquérito policial, é de eu ter uma investigação defensiva. Então, essa é uma estrutura garantista que perpassa uma ideia de investigação, muito embora, vejam, ele não diga isso desse jeito que eu estou falando, mas isso é uma conclusão que a gente extrai diante da estrutura epistemológica que ele constrói, do decisionismo versus cognoscitivismo, do uso do poder. Aquilo que Manu, você fala de é porque eu quero, é porque eu gosto. Isso vem me incomodando muito e não é de hoje, né? Essa coisa da gente falar assim, tem que mudar a mentalidade. Você disse isso há pouco. Porque só vai funcionar quando eu mudar a mentalidade. Amigo, então senta, espera e vai criar raiz. Porque não vai mudar a mentalidade. Vejam, eu acho que o Roberto falava de punitivismo, né? O punitivismo hoje, ele falava, não é hoje, é de 1500, entendeu? É de lá. Sempre foi. O nosso sistema sempre foi um sistema autoritário. Sempre foi autoritário. Não é do Código Rocco de 40, não. É de sempre. É tão autoritário que mesmo diante de uma legislação democrática, mesmo diante de uma Constituição democrática, a Corte Constitucional dá um jeito de dar uma decisão autoritária num dispositivo que é democrático, como a presunção de inocência. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal conseguiu dizer que presunção de inocência não era presunção de inocência. Certa vez, eu fazia uma audiência com um determinado juiz e tinha acabado de publicar as alterações do Código de Processo Penal quando mudou o 212, da história de fazer pergunta, né? E daí o juiz não faz mais pergunta agora, pelo menos não faz primeiro, né? Primeiro ele passa a palavra para o Ministério Público, se a testemunha for de acusação, e por aí vai. Bom,
e tinha começado a funcionar isso. A lei tinha entrado em vigor fazia pouco tempo, eu fui fazer uma audiência lá. Aí ele começou a fazer a audiência e pá, começou a perguntar. Aí eu, opa! Eu levantei a mão e disse, não, doutor, o senhor tem que passar a palavra para mim. Não, mas eu disse, olha a lei, alterou. Não, mas não é isso que está escrito aqui. Eu disse, como é que é? Não, não é isso que está escrito aqui. Aqui só está dizendo que o Ministério Público fará as perguntas diretamente à testemunha. Você não precisa falar comigo para eu falar para a testemunha. Mas não está dizendo que você vai falar antes de mim. Vocês creem nisso? Pois foi assim. Ele deu o jeito de não dizer a coisa que tipo, cadeira é cadeira, cadeira não é mesa. E ele estava dizendo na minha cara que cadeira era mesa. Ou seja, não dá para esperar mudança de mentalidade. Porque se quando a lei já diz o óbvio é difícil, calcula quando a lei não diz o óbvio. Então, Manu, eu vou dar um exemplo aqui da tua inquietação que eu acho que pode nos ajudar. Prisão preventiva antes e depois da lei anticrime. Se a gente pega a estrutura da prisão preventiva, a gente claramente chega à conclusão de que o nó da prisão preventiva está numa coisa chamada garantia de ordem pública, ok? Garantia de ordem pública é algo que não tem limitação semântica alguma, ou seja, eu posso dizer o que eu quiser dentro da garantia de ordem pública. Um juiz, diante disso, ele pode decretar a prisão de uma pessoa com base, sei lá, no que ele quiser. Eu já vi decisão de juiz decretando prisão de um acusado para salvaguardar a integridade física do próprio réu, dizendo que se ele ficasse solto, ele seria linchado pela população. Eu só lembro do Agostinho Ramalho Marques Neto, né, que diz quem nos salva da bondade dos bons. Dá vontade de chegar com ele e dizer, não, seu juiz, não precisa ser bonzinho comigo, não. Eu prefiro pegar pancada na rua do que ir para a cadeia, né? Tipo isso. Então, garantia de ordem pública cabe tudo. Antes do pacote anticrime, antes da lei anticrime, não havia nenhum tipo de constrangimento hermenêutico para isso. O artigo 312 era de uma abertura fantástica. Agora, 315 agora, continua lá a garantia de ordem pública. Está lá. Está lá. Não tiraram. Está lá. Porém, o legislador criou uma série de constrangimentos hermenêuticos do tipo, o juiz não pode usar paráfrase de ato normativo. O juiz tem que fazer o distinguishing. Para ele evitar a aplicação de uma determinada jurisprudência, ele tem que dizer o porquê do caso concreto. Ele tem que fazer a concretude do caso. Ele não pode jogar para a plateia, em outras palavras, é o que está escrito lá. São vários incisos que limitam completamente o poder do juiz na hora de decretar uma prisão preventiva. Então, hoje, o juiz até pode decretar uma preventiva com base na garantia de ordem pública. Ele até pode, porque está lá. Mas ele vai ter que rebolar. Porque ele vai ter que seguir todos os incisos que estão embaixo, que agora eu não lembro de cabeça, mas que basicamente limitam, interditam exatamente o que os juízes faziam antes. Citava ementa, citava o artigo da lei. Com base na garantia de ordem pública, eu prendo fulano. Agora ele não pode mais fazer isso. Ele vai ter que dar um jeito, vai ter que suar, vai ter que queimar a pestana para fazer uma decisão minimamente racional para dar conta daquele dispositivo legal. E aí, onde é que está o controle, Manu? Esse juiz pode ser arbitrário? Até pode. Mas agora o advogado, ele tem o controle. Ele tem o controle, porque se o juiz não seguir aquilo ali, ele gerou para o advogado um direito de recorrer, etc, etc. Então, eu escrevi um artigo recentemente até sobre isso no boletim do IBA-DPP, lá no Trincheira Democrática, né? Aquela seção Elas no Front. E eu escrevi exatamente sobre isso, dizendo que agora o juiz vai ter que rebolar. Ou seja, o garantismo está ajudando. Eu tenho agora uma garantia que precisa estar com todas as letras. Eu preciso que esteja com todas as letras. Nesse sentido é importante. Eu não quero dizer com isso que a letra da lei vai salvar a gente. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que eu preciso criar limites, eu preciso criar estrutura de controle. Outro exemplo que a Manu traz é a questão da prova. Olhem lá a cadeia de custódia agora. Não é verdade? Quer dizer, limita, constrange. Eu quero saber de onde vem. Por exemplo, no gabinete, lá no Ministério Público, eu recebo
inúmeros inquéritos policiais cuja prova é o reconhecimento fotográfico. Ok? Um roubo, por exemplo, não houve flagrante, aí depois a polícia chega com um book, com um monte de fotografia, aí o sujeito vai lá e diz, foi esse aqui, aí pronto, isso vira prova. Eu arquivo todos. Para mim isso é prova ilícita. Não sei de onde veio, não sei como foi apresentada essa fotografia, eu não sei de nada, não sei qual era a qualidade dessa fotografia, não sei qual eram os outros que estavam juntos naquela fotografia. Agora, com a cadeia de custódia, não vai poder. Eu tenho mais controle. Quer dizer, eu peço arquivamento, ok? Porque eu entendo que isso é prova ilícita. Mas, obviamente, que a grande maioria dos colegas não faz isso. Vai denunciar com base num reconhecimento fotográfico, com base numa foto de pessoas que são todas iguais, que a gente sabe quem é a nossa clientela. Então, é claro que eu tenho condições, dentro de uma perspectiva positivista, de legislação, de controle do direito, de fazer esse tipo de limitação. Então, Manu, muito embora não haja uma literatura do Ferraioli específica para essa fase pré-processual, a gente claramente consegue extrair essa ideia do contexto da obra. Eu não sei se eu te respondi com isso. Tá. Agora vamos para o Roberto. Bom, pelo que eu entendi da tua pergunta, Roberto, você me pergunta se não seria o momento da gente fazer um cronograma de uma agenda política para tentar combater a questão do punitivismo, etc. A primeira coisa, a gente tem que ter uma paz sobre o que a gente está falando de agenda política. Que política é essa? Né? Porque, assim, do ponto de vista da teoria do Dworkin, por exemplo, o juiz faz política. Né? Ele faz uma diferença entre politics e policies. Né? Então, o juiz faz política no sentido de uma moralidade política, no sentido de aplicar os princípios constitucionais. Então, se eu entender desse jeito, então eu não sei bem como você quer que a gente interprete essa tua agenda política aí. De política partidária, de uma política institucional, de uma política... Porque, veja, do ponto de vista de uma política institucional, eu acho que é a mesma história de esperar sentado. Porque as nossas instituições, elas são autoritárias. Magistratura, Ministério Público, eu acho que quem escapa escapa com quase, é a Defensoria Pública. Eu acho que eu sou uma grande fã da Defensoria Pública, eu acho que a Defensoria Pública tem um papel incrível dentro do Estado Democrático de Direito, mas esporadicamente, pontualmente, às vezes conversando com o outro defensor, você ainda vê que há resistências dentro da própria Defensoria Pública. Mas, enquanto instituição, eu acho que é uma instituição que tem muito mais capacidade de formar uma agenda política antipunitivista do que as outras. A academia, eu acho que aqui nós somos resistência. Outro dia eu fui abordada por um sujeito, um hater, na verdade, numa rede social minha, que atacou, na verdade, que foi a minha Janaína Matida, acho que foi as duas numa postagem só, não foi, Manu? Acho que foi isso. E esse hater meio que dizia assim, que onde eu morava, em que planeta eu morava, porque só o que chega na academia são os garantistas. Aí eu que queria perguntar para ele que faculdade de Direito que ele estudou, que só chega os garantistas. Meu Deus, isso é uma coisa boa, né? Eu quero saber onde é que está isso. Então, as próprias agências, a própria academia, é difícil, né? A gente tem muita resistência. Você falou algo aqui que eu acho assim, que hoje eu já sinto uma mudança para melhor, que é essa história do eixo que você falou, né? Rio, São Paulo, Sul. Durante muito tempo foi assim. Eu frequento o IBCCRIM há muitos anos. E houve eventos no IBCCRIM há 20 anos atrás, enfim, que basicamente eram pessoas de São Paulo, não era o IBCCRIM, era o IPCCRIM, né? O Instituto Paulista de Ciências Criminais, de brasileiro. Aí algumas pessoas do Sul, e aí pingava um do Nordeste, quando muito, do Norte nem pensar, né? Então, eu acho que hoje a coisa já... Isso é uma diferença que a gente faz.
Eu acho que isso aqui faz a diferença. Ainda não é o ideal? Não é o ideal. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Acho que falta nós, do Norte e Nordeste, do Centro-Oeste, nos articularmos melhor. Por exemplo, eu falava com vocês lá no grupo, né, quando vocês me convidaram carinhosamente para falar lá com vocês, do grupo de pesquisa, que eu não conhecia o grupo de vocês. Eu fui conhecer no evento lá na Católica, no evento da Abrasde, na mesa que a gente estava, no grupo que a gente estava, e o Marcelo apresentou. Foi ali que eu conheci a existência do grupo lá do Biopolítica e Processo Penal, não é isso? Biopoder, Biopolítica e Processo Penal. Eu não conhecia. É um absurdo, eu sou do Norte, vocês do Nordeste, a gente não conversa, a gente não se conhece. Então, eu acredito que isso pode ser um viés. Agora, para concluir a tua intervenção, eu ainda aposto se a gente for articular isso com garantismo, eu ainda aposto, sim, numa formação garantista dos profissionais, entendeu? Acho que isso pode fazer diferença. Quanto mais Ministério Público, juiz tiver garantista, isso faz diferença. Ainda que seja pouca, mas faz a diferença. Bem, agora o Helder. Vamos lá. Helder, em relação à tua primeira pergunta, eu não sei se eu entendi bem, mas tu me perguntas se eu acho que uma concepção de teoria geral do processo pode levar a uma conclusão de que o garantismo tem que ser integral. Foi isso, mais ou menos? Eu te confesso que eu nunca havia pensado sobre esse prisma. E, na verdade, nos textos deles, isso não fica claro. Então, eu não saberia te responder se eles fazem essa articulação. Muito embora seja bastante evidente que o sujeito que fala isso, ele não tem a menor noção de que o processo penal não tem nada a ver com o processo civil. Ele não tem a menor noção de... Por exemplo, eles têm uma mania de atribuir o conceito de eficácia, de eficiência à condenação. Então, um processo penal eficaz é um processo penal que gera condenação. Isso é uma demonstração muito clara de que a pessoa não tem a menor noção da função do processo penal. Mas o processo penal não é para gerar condenação. O processo penal é para garantir. É o que a Manu falou há pouco. Eu preciso ter a garantia. Simples. Se vai dar isso numa condenação ou se vai dar isso numa absolvição, não sei. Eu preciso garantir. Eu preciso ter as garantias. O que vai dar no final, o resultado disso, não que pouco importe, importa, mas não é isso que determina a finalidade do processo. Né? Então, talvez tenha, sim, alguma relação. Com relação à tua segunda pergunta, eu te dou toda a razão, concordo plenamente contigo. Acho que o esforço que o Ferraioli faz para construir uma racionalidade na decisão é um esforço hercúleo. No Principia Iuris, as primeiras páginas do Principia Iuris são fórmulas matemáticas. Primeira vez que eu peguei aquilo para ler, eu juro por Deus, eu sentei e chorei. Aí eu fui com o meu orientador do doutorado, o professor Antônio Maués. Aí eu disse, Maués, é o seguinte, eu quero saber se eu vou ter que ler essas fórmulas matemáticas e vou ter que entender isso aqui. Porque se eu tiver que estudar esse troço aqui, eu já desisti. Eu não quero mais ser doutora, eu não quero mais doutorado, eu vou me embora, tchau, porque eu não entendo nada. Esse negócio de X, Y, Z não é comigo. Então, ele é um analítico. O autor que ele usa como referencial na teoria do significado é um geômetra, que é um alemão chamado Gottlob Frege. Ele é um geômetra. Então, ele botou na cabecinha dele que ele vai construir uma teoria da língua legal. Ele faz um esforço hercúleo para dizer a linguagem tem que controlar o juiz. Só que, no próprio Direito e Razão, e aí você colocou isso muito bem, vai chegar um momento em que ele praticamente joga a toalha. Ele diz assim, olha, desisto. Tem um momento aqui que o juiz não vai conseguir se despir da discricionariedade, é o que ele chama de poder de disposição do juiz. Só que aí, para fazer um controle, ele diz, mas o juiz só pode usar isso pró-réu. Ele não pode usar isso contra réu.
Ele não pode usar da disposição ou da discricionariedade para prejudicar. Ele só poderia, em tese, fazer isso para favorecer. O problema é que, até para você dizer o que é contra ou o que é a favor, depende de interpretação. Então, essa foi a crítica que eu fiz a ele na minha tese de doutorado. Então, eu concordo contigo, eu acho que essa teoria da linguagem que ele formula com base no princípio da taxatividade, ela deixa brechas, ela deixa a desejar, e concordo contigo que os axiomas dele pode haver uma situação em que não resolva. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu uso, inclusive, na minha tese de doutorado. O Hamilton Bueno de Carvalho, quando era desembargador lá da 5ª turma, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele recebe uma situação, um processo que o caso foi o seguinte: um sujeito tentou se matar num local público, ele tentou se matar com uma arma de fogo e ele não conseguiu se matar. E o promotor de justiça não devia ter nada para fazer na vida dele e processou esse rapaz por disparo de arma de fogo, porque ele estava em local público e tal. Então vejam a que situação se chegou. O sujeito tenta se matar, não consegue e é processado criminalmente por disparo de arma de fogo. Ele vem a ser condenado em primeira instância. O advogado recorre e isso vai para o tribunal e aí isso cai na mão do Hamilton. E daí o Hamilton, obviamente, reforma essa decisão e utiliza uma argumentação que perpassa não por Ferraioli, muito embora Hamilton seja um juiz declaradamente garantista, né? Mas ele vai ter que buscar fora do Ferraioli, porque o Ferraioli, para esse caso concreto, ele não dá uma resposta. Porque quando o Ferraioli fala do princípio da necessidade da pena, ele fala da necessidade em tese, ele não fala em concreto. Aí eu vou ter que ir, por exemplo, para o Roxin. Eu vou ter que ir para aquela tese do Roxin de necessidade concreta da pena. Lembra daquilo lá quando ele está falando de tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade mais responsabilidade? Que ele fala da necessidade concreta da pena? Eu vou ter que apelar para uma outra ordem dogmática, porque o garantismo, nesse ponto, ele não vai me dar uma resposta. Eu costumo dizer para os meus alunos que, como o Ferraioli é um positivista, ele constrói princípios a priori. Ele é diferente de Dworkin, por exemplo, de um hermeneuta, né? Ele constrói princípios ex ante, ele faz tábua de princípios. Como você muito bem lembrou, Helder, são 10 axiomas. Não é isso? Não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem ofensa, não há ofensa sem lesão, não há lesão sem culpa, não há culpa sem processo, não há processo sem juízo, não há juízo sem defesa. São os 10 axiomas. Os 4 penais, os 6 processuais penais. Ok. Parou por aí. Eu digo para os meus alunos que é como se fosse o guarda-roupa da Mônica, que tem os vestidinhos vermelhos. Se a Mônica quiser ir um dia para a praia, coitadinha da Mônica, porque ela vai abrir o guarda-roupa e não tem um biquinho maior para ela ir para a praia, só tem um vestidinho vermelho. É que nem os axiomas do Ferraioli, são aqueles 10. Se sair da caixinha, não tem. Agora, para sair da caixinha precisa muito, porque o cara consegue quase que abarcar toda a série de garantias que se precisa dentro de uma estrutura de poder punitivo. Então, é uma teoria realmente muito sofisticada, mas ela é positivista. Então, as críticas que a gente pode vir a ter pelo fato de ser positivista são muito bem-vindas e vale a pena a gente discutir isso. Mas eu concordo contigo. Por maior esforço que ele tenha, vai abrir uma brecha. E talvez aí seja uma brecha para uma crítica muito bem fundada à teoria do Ferraioli. Não sei se te respondi. Tá. Então, agora eu vou para... Deixa eu ver que agora eu me perdi nos papeizinhos. Andressa, não é isso? Andressa pergunta se o magistrado que nas redes sociais elogia o garantismo integral e amaldiçoa o garantismo hiperbólico monocular, se isso pode ser causa de impedimento. Os processualistas aí me ajudem, mas eu acho que isso não está previsto na lei como causa de impedimento, né, do magistrado lá no Código de Processo Penal. Veja, me parece que não. Eu acho que pode haver aí um controle institucional e existe uma regra, tanto para o judiciário quanto para o Ministério Público, de como que o magistrado e o membro do Ministério Público devem se portar nas suas redes sociais. Mas não me parece que defender ideologicamente algo assim possa criar
impedimento, tampouco suspensão. Se não há contrário senso, eu também posso ser considerada impedida de atuar nos processos porque eu sou garantista, porque eu defendo o garantismo jurídico, porque eu escrevo sobre garantismo. Então, acredito que não. Agora, se esse magistrado se manifesta sobre um caso específico, sobre um processo específico, sobre tudo que esteja sob sua tutela, e aí é diferente, é caso concreto. Mas me parece que, em tese, por pior que seja a ideia, não me parece que possa gerar qualquer tipo de impedimento ou suspeição do magistrado. A outra pergunta foi da Bárbara. Se o garantismo pode ser uma solução alternativa ao ativismo. Sim, sem dúvida. Veja, o Ferraioli, muito embora eu tenha dito há pouco, respondendo o Helder, na teoria dele, ele abre uma certa brecha para a discricionariedade, mas ele é um autor extremamente preocupado com a questão da discricionariedade. Ele está muito preocupado. Na verdade, o que ele pretende, a tese garantista pretende? É fazer da lei, isso é um ideal iluminista, né, gente? A lei como expressão da vontade geral. Então, como ele é um iluminista, óbvio que isso vai resvalar. Então, é tentar tornar a lei o mais clara possível, a mais clara possível, isenta de vaguezas, etc., dentro do possível, para que o juiz possa ficar amarrado. E eu acho que o exemplo que eu dei para a Manu da prisão preventiva cai muito bem. Ferraioli não é um positivista exegético do tipo iluminista mesmo, raiz, de achar que o juiz não interpreta. Não é isso. De achar que o juiz apenas aplica e não interpreta. Ele sabe perfeitamente que o juiz interpreta. Ele também não é um positivista da mesma escola de Kelsen no sentido de lavar as mãos quanto à interpretação, né? Porque o Kelsen fez isso. O Kelsen sabia a bronca em que ele estava metido quando ele desenvolveu a teoria pura do direito. Aí o que ele fez? Ele, eu vou lavar minhas mãos, eu vou dizer que isso não é um problema da teoria do direito, eu vou dizer que isso é um problema da política judiciária. Aí o capítulo 8º da teoria pura do direito, que é dedicado à interpretação, eu acho que tem umas 5 páginas só e pronto. Ele fala só daquela história da pura e o que couber dentro da moldura está tudo bem e acabou-se. Ferraioli não. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele nem acha que o juiz não interpreta, ele sabe que o juiz atribui sentido, mas ele também não acha que o juiz pode atribuir qualquer sentido. Ele vai buscar uma teoria, uma tese para dizer que tipo de sentido o juiz pode atribuir, só que é uma tese analítica, é uma tese positivista. Então, se ele pode funcionar como alternativa, sem dúvida alguma, ele é um grande combatente, por assim dizer, do ativismo judicial. A pergunta da Dani, eu não sou especialista em infância e juventude, que a Manu conhece, e que Marília teve, inclusive, na banca de defesa de dissertação de mestrado do Fernando, e o Fernando procurou trabalhar garantismo dentro de uma perspectiva da infância e adolescência com o princípio da proteção integral. Ele trabalhou numa perspectiva hermenêutica. E aí, com o Fernando, eu aprendi algumas coisas e muitas inquietações. O Fernando trouxe para mim informações que eu não tinha. Eu nunca atuei exclusivamente na infância. Eu atuei na infância quando eu estava no interior e fazia clínica geral. Mas eu nunca achei que eu tinha, veia para a infância. E continuo achando que não. Mas o Fernando me trouxe coisas que me inquietaram bastante com relação a esse princípio da proteção integral. Eu tive acesso a decisões judiciais em que o juiz, se valendo disto, piorava a situação do adolescente. Ele conseguia dar um giro retórico naquela sentença para, sei lá, atribuir uma medida mais gravosa para a pessoa ou impedir que ela saísse em liberdade com base na proteção integral. E isso me incomodou profundamente. E aí eu efetivamente disse, realmente o garantismo é uma boa saída. Porque é aquilo que tu falaste na tua colocação, eu pelo menos tenho controle de forma. E forma, como o Auri insiste, né, e os processualistas têm toda a razão, forma é garantia. Forma é garantia. Então, independente da palavra do que eu chame o negócio,
Eu preciso ter garantia. Se eu vou chamar isso de um processo penal juvenil ou de um direito penal juvenil, porque isso não vai fazer a diferença. É muito, por exemplo, é mais ou menos o que ele fala do abolicionismo. Eu vou chamar de abolicionismo, mas eu vou colocar outra coisa no lugar. Eu estou falando desde uma perspectiva do Ferraioli, tá? Qual é o medo do abolicionismo? É que o abolicionismo cambe para o autoritarismo. Porque no abolicionismo, se eu não tenho poder de punir institucionalizado, eu vou ter um poder. Ele não acredita no Estado bom. Ele não acredita na bondade. Ele vai sempre desconfiar do Estado e do poder. Então, ele prefere que tenha o poder, com todas as letras, chamado de poder. Que para esse poder eu possa estipular garantias, do que eu chame isso de outra coisa e, por conta disso, eu coloque as garantias embaixo do tapete. Então, é preferível chamar de processo penal ou de direito penal, mas que para isso eu atribua garantias, do que eu chamar de outra coisa mais fofa, não é? De outra coisa mais eufêmica, como você falou, e com base nisso, opa, agora eu posso tirar a garantia. Porque isso não é um processo penal, eu não preciso ter garantia. Então, não sei se eu te respondi, mas eu penso desse jeito. Acho que foi isso. Não sei se tem mais perguntas. Acho que foram essas. Tem uma pergunta do Frederico que ele quer fazer pelo microfone. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Veja bem, na verdade, a pergunta e já mais ou menos uma indicação do que se poderia ser a resposta, é do item 5 do texto, que seria o que está por detrás das críticas ao garantismo jurídico penal e dos seus críticos. Eu pergunto, na verdade, se essas críticas, às vezes, não igual o texto Bandidolatria, que é uma crítica muito fraca, para não dizer outro adjetivo, penal, garantismo integral, penal integral, se seria praticamente uma reação sobre a questão de poder, né? Uma reação da perda de poder, né? Já que o garantismo é uma racionalização do poder. Você tira um critério de divindade daqueles que têm o poder, como se eles fossem um bem contra o mal. Você racionaliza a aplicação da pena, você racionaliza o sistema penal. Em tese, você racionaliza, você tira essa questão de divindade. Isso eu vejo, eu conversei já com alguns participantes da obra, né, de coordenação do Douglas Fischer, e eu percebi com alguns, os outros eu fiquei até surpreso por participarem da obra, né, mas eu percebi que alguns se entendem como o arauto da moralidade, eles se entendem como isso, né, como se fossem o suprassumo tanto da intelectualidade, como da moralidade, como da bondade. Isso não estaria diretamente ligado a uma reação moral mesmo, nem técnica, nem teórica, né? A pergunta seria essa. Tá. Eu posso responder logo? Frederico, eu concordo totalmente contigo, tá? Eu acho que a gente pode responder por esse viés e por um viés mais institucional, digamos assim. Do ponto de vista institucional, a resposta que eu te daria é, como consta do texto, a estrutura punitiva do Brasil Tá me ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Então, a estrutura punitiva do Brasil, ela é autoritária desde sempre. Então, tendo uma estrutura autoritária desde sempre, é óbvio que uma teoria que propõe contenção do poder jamais seria bem-vinda. E levando agora, trazendo para a tua indagação, que eu acho que passa até por uma abordagem mais analítica mesmo, psicanalítica talvez, é óbvio que pessoas que têm poder não querem, de um modo geral, ter o seu poder limitado. Então, se eu estou falando de alguém que se acha, como você falou, o arauto da moralidade, que se acha, como você falou, a própria encarnação de Deus na Terra, né?
como era no antigo regime, antes de vir o movimento da Ilustração e cortar isso ao meio. É exatamente o mesmo raciocínio. Se eu tenho poder, eu exerço esse poder e eu acredito nele, eu não vou querer limite jamais. Porque o ego infla e aí eu não quero limite. Porque, como é que o meu poder vai ser limitado? Eu não vou poder fazer aquilo que eu acho certo. E aí toda a importância do garantismo para mostrar que o que eu acho não interessa. Dane-se o que eu acho. O que eu penso não vem ao caso. Eu sou um servidor público e, portanto, eu preciso seguir a regra do jogo. Só que quem se considera acima da regra do jogo, não quer a regra do jogo. Vai quebrar a regra do jogo. E daí eu vou ter a certeza absoluta de que trocar mensagem pelo celular com o juiz é absolutamente correto se o que eu tenho no final, se o que eu viso ao final é uma coisa boa, é o bem. Ferraioli não trabalha com esse conceito de bem exatamente por isso. Exatamente por isso. Eu não pego no bem. Não é isso? Não, mas eu estou agindo, não me interessa o que você pensa e qual é o melhor das suas intenções. Eu tenho regra para ser cumprida. Então, eu estou absolutamente de acordo contigo, acho que você tem toda a razão no que você coloca. E uma vez eu ouvi o Auri falando, há muitos anos atrás, numa aula que ele veio dar aqui em Belém, ele disse assim, olha, a primeira coisa que um juiz e um promotor, um delegado de polícia, um defensor público, alguém que ingressa numa carreira jurídica e que tem o poder, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é ir para o divã. Ela tem que ir para o divã e ela tem que entender o que é dela, o que é do outro. Ela tem que entender que não é pessoal. Quando eu fazia júri, quando eu atuava no júri, tinha muito isso, né? De ganhei, perdi. Gente, o que é isso? Que ganhei, que perdi. O promotor saía feliz quando ele ganhava, era condenava alguém. Meu Deus, você leva uma pessoa para trás das grades e você diz que você ganhou. O que é ganhar? Então, essa mentalidade realmente é complicada. E o sujeito não foi para o divã e não entendeu, e ele não vai gostar nem um pouco do garantismo. Então, se a gente fizer uma análise aí psicanalítica, eu não sou nenhuma, estou longe de ser. A única coisa que eu li de psicanálise um pouquinho foram aquelas articulações do grupo lá da Federal do Paraná, né, de Direito e Psicanálise, algumas coisas ali. Mas eu acho que você tem que estar coberto de razão. Se a gente for para trás, Freud vai explicar isso, com certeza, de pessoas que têm essa relação não muito republicana, digamos assim, com o poder, não é? E aí elas vão se sentir muito intimidadas pelo garantismo, porque o garantismo é exatamente o freio, é exatamente a contenção a esse poder. Então, obrigada por ter trazido essa tua análise, eu acho que é por aí sim, concordo. Ana Cláudia, eu estava aqui pensando sobre a questão do desenvolvimento geométrico, né, que tu mencionaste, que o Ferraioli faz para fazer a teoria da língua legal, e eu estava pensando nas semelhanças com a epistemologia jurídica, né? E aí queria ouvir um pouquinho de ti sobre, sim, cruzar essas duas epistemologias jurídicas da prova e se é possível fazer esse cruzamento, se teriam os perigos a se fazer essa possível aproximação ou se a gente deveria afastar, né? Quando o Ferraioli estabelece uma epistemologia garantista com base no cognoscitivismo, é muito interessante ler essa parte. Até no Direito e Razão tem. Ele aprofunda isso em outros textos, mas no Direito e Razão tem. É a questão do controle, Dani. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que é interessante. Quando a gente vai ler alguma coisa sobre prova, sobre cadeia de custódia, a gente vai ver que o que está por trás é uma necessidade de acompanhar um caminho, de um controle. Algo, por exemplo, questões fáticas, eu posso argumentar. Opiniões, eu não posso argumentar. Então, fatos podem ser contrapostos. Achismo
Jamais. Então, quando um juiz, por exemplo, numa sentença, ele se baseia nos fatos e ele diz, no dia tanto de tanto, fulano de tal, utilizando uma arma tal, fez tal coisa, eu tenho como argumentar, eu tenho como discutir, eu tenho como debater. Agora, quando o juiz aplica uma pena baseando na periculosidade do sujeito, ou na personalidade do sujeito, ou na conduta do sujeito, eu não tenho controle. Então, essa estrutura analítica do Ferraioli, ela nos ajuda, à medida em que ele propõe cada vez mais um controle de conhecimento, de cognição. Cada vez mais o processo penal tem que ser desenvolvido de modo a se tornar um objeto de conhecimento, em que eu tenho fatos, que eu tenha fatos a conhecer para poder controlar. Se eu não tiver isso, eu não tenho controle. Então, acho que nesse ponto ele ajuda. Aí você me pergunta, há risco? Há risco por quê? Porque se eu levar isso a ferro e fogo, a gente vai cair no problema do positivismo, entendeu? Que é aquilo que o Helder falou, que alguma coisa vai resvalar, porque eu não vou ter o controle total. Mas se a gente entender que o controle não é total, é uma criação de limite dentro de um possível, eu acho que a gente consegue chegar no meio termo. Não sei se te respondi. Eu tive lendo o texto, e aí também não é nenhuma pergunta dessa vez. Aliás, duas coisas. Quando tu falaste sobre arquivamentos de inquérito que não tinham como se sustentar com base numa prova de reconhecimento por fotografia, e da confusão que esse pessoal faz sobre eficiência e efetividade do processo, etc. Esse processo onde o Ministério Público ele arquiva procedimentos dessa ordem, que não tem como se sustentar, são processos muito mais eficientes no sentido de redução de custos para o Estado. Isso começa bem por aí, do mesmo modo que, por exemplo, os juízes deveriam rejeitar mais denúncias que não têm justa causa. Isso não acontece. E aí eu fiquei pensando nisso, eu anotei aqui essa palavra e agora que eu olhei ela de novo no papel, deu vontade de fazer esse comentário. Mas o outro comentário que eu queria fazer, professora, era justamente como que as pessoas enxergam, eu estava pensando nisso justamente por conta da tese do doutorado, como as pessoas enxergam o processo penal, esse que a gente estuda, como se fosse um processo que seja diferente de um processo de conhecimento. Que, na verdade, o processo penal é um processo de conhecimento. Então, quando, por exemplo, pessoas vão falar assim, tá, mas e a vítima no processo penal? Eu falo assim, não existe esse lugar. Não existe vítima no processo penal. É diferente, na minha ótica. Existe criminoso como figura abstrata do direito penal, mas no processo penal essa figura só vai se tornar concreta depois de uma sentença condenatória. Então, dessa forma, eu não tenho como falar que existe vítima antes também de uma sentença penal condenatória, eu não sei o que de fato aconteceu ali. Então, o processo de conhecimento vem justamente para isso. E talvez seja essa leitura que essas pessoas precisam ter com o processo de maneira geral, penso eu. Perfeito, é isso. Alguém mais teria algum apontamento, algum questionamento? Eu não sei se a senhora gostaria de finalizar, então, com... Eu queria agradecer, acho que foi muito legal o debate, agradeço muitíssimo o convite aí da Dani, do Helder, agradeço muito a participação da Manu, do Roberto, de todo mundo que está aqui. E dizer assim, não é fazer, não é religião, não vou fundar igreja, né? Eu acho que a gente conversa muito, já conversei isso com a Manu, converso com a Marília. Eu acho que é um momento que a crítica precisa se unir, né? A gente vive um momento tão delicado, né? Enfim, triste mesmo, é triste, é triste. Não consigo achar outra palavra, né? Para o que acontece no país hoje, que se a gente da crítica ficasse, né, por conta de picuinha, como se diz, e ficasse,
aí piora, eu acho que é mais ou menos também o que o Roberto falou. Aí qualquer possibilidade de uma aglutinação política se esvai, né? Então, é óbvio que cada um vai ter o seu referencial, cada um vai ter uma escolha de uma teoria, ou de um autor, ou de autores que, obviamente, calam mais fundo, que você prefere estudar, que são de sua preferência. Isso é normal, isso é natural. Mas a gente precisa entender que está todo mundo no mesmo barco, né? O Ferraioli faz inúmeras referências e reverências ao Zaffaroni, em vários textos. E são autores que vêm de bases teóricas completamente diferentes, né? O Ferraioli é um legitimador do poder punitivo, o Zaffaroni é um agnóstico, ele é um marginal nesse sentido, ele está à margem. Muito embora ele entenda que a dogmática é um caminho. Tanto é que ele faz dogmática, ele tem um grande tratado de direito penal, e ele propõe uma dogmática de redução de danos. Daí a teoria da tipicidade conglobante, da co-culpabilidade, que a gente ensina para os nossos alunos, né? Que você tentar resolver o problema da imputação na tipicidade, porque isso é mais garantista. Então, é possível que Ferraioli e Zaffaroni conversem perfeitamente numa mesa e cheguem a um denominador comum por meio da redução de danos, que nada mais é do que um sistema garantista. Alessandro Barata já dizia isso, a Vera Andrade fala isso, né? A galera da criminologia reconhece o garantismo como uma estratégia, uma teoria de redução de danos. Então, eu acho que esse é um momento muito importante da gente poder se encontrar, da gente poder aglutinar a crítica e reverberar, porque é impressionante que os caras de lá têm um alto-falante muito maior do que a gente, né? O nosso é pequenininho. O nosso vai fazendo esse trabalho aí, por isso que é tão importante uma reunião como essa, um momento desse. Eu só tenho a agradecer para vocês, eu espero que eu tenha podido esclarecer algumas coisas e me coloco à disposição para outros encontros, outros bate-papos. Foi muito gratificante, foi um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. A gente que agradece, acho que vou reiterar, assim, Ana Cláudia, só nesses 9 meses que eu estive em Belém, acho que eu fui ouvir a senhora umas 3 vezes, assim, algumas palestras, eu fui naquele evento organizado com a senhora do Garantismo, primeiro encontro nacional, né, de garantismo. Então, eu acho que, enquanto uma sulista, né, morando no Norte, pude expandir muito mais a importância de escutar e de trazer para perto a academia, né, as pessoas do Sul com o Norte, principalmente ouvi-los, né, e ouvi-las, no caso, a gente tem, com o Giro, a gente tem o objetivo de também trazer muito, escutar muito mulheres, né, a gente sabe a potência de tantas mulheres incríveis como a senhora, como a Manu também, que é outra que a gente admira muito por toda a trajetória, então a gente tem esse objetivo de dialogar com pessoas tão importantes em termos de trajetórias e de construção teórica. Então, como a Manu já disse, a senhora é uma entidade em termos de garantismo e a gente agradece muito a sua participação. Acho que foi um debate muito rico, né? As considerações da Manu e do Roberto também, que traz a perspectiva também, né, da criminologia, que sempre com uma mente muito à frente. O Roberto também é um parceiro nosso. E queria agradecer, então, novamente a Manu e o Roberto, professora Ana Cláudia, não sei se o Helder também quer fazer alguma fala, e agradecer a todas e todos que estiveram até agora. Lembrando que o encontro ele é gravado, então a gente publica depois no canal do YouTube do Giro, que vai para o site, e depois no IGTV do Instagram, a gente ainda não conseguiu, porque está fazendo uma pequena edição para entrar, né, para fazer o download, mas aí vai estar tudo lá. Os textos também estão no site para quem quiser fazer o download, e a gente está aberto a diálogos, quem quiser mandar perguntas depois também, se a gente pode encaminhar para a professora, ou se alguém tiver também alguma sugestão de leitura ou de diálogos que a gente possa fazer. É uma proposta bem aberta e democrática para a gente construir em conjunto, do norte ao sul, ou do nordeste também, com muita participação de todo o Brasil mesmo, em termos acadêmicos.
Então, era isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, Aninha. Foi incrível. Obrigada, Manu. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.